Oi, pessoal, estamos aqui com mais uma temporada do Café com Alpes. Dessa vez, num lugar diferente, como eu falei, queria ser. Acabou o orçamento, deu ruim, agora a gente está aqui no meio da obra. Brincadeiras à parte, gente. Esse realmente é o objetivo, o intuito desse podcast, dessa temporada agora. É a gente falar de reforma, e a gente está aqui, literalmente, no meio de uma obra de reforma, em que vocês vão ver durante os episódios da temporada a evolução disso tudo, né? Que já foi um pouco andado a obra, já não tá bem do zero, mas vocês ainda assim vão perceber um pouco da diferença. Lá no final vocês vão ver tudo prontinho e aí vocês vão ver realmente como teve essa mudança. E para falar de reformas, durante toda essa temporada, a gente vai começar hoje com nós, arquitetas, falando realmente, dando assim dicas, ideias, prós e contras, é para falar assim, ó, expectativa e realidade do que realmente é uma obra, né? Uma obra de reforma. Então a gente está aqui com a Camila e a Gil, e a gente se conhece já da profissão, mas a gente está aqui agora hoje falando um pouquinho mais, a gente quer que vocês conheçam elas, e aí elas vão se apresentar um pouquinho pra gente. Gil, conta um pouquinho de ti, depois a Camila fala um pouquinho também, um pouquinho de ti, da tua profissão, com o que tu trabalha, o que teu foco no teu escritório. Então, Mari, obrigada por ter me convidado. A gente já fez um podcast juntas, né? Sim, agora ela me convidou, né? Convidei ela antes. Mas eu quero agradecer por estar aqui. Meu nome é Giovana Ghislene. Eu sou arquiteta de projeto de quartos infantis, sou especialista nisso. Mas já trabalho com residencial há 8 anos. Neste ano, eu mudei um pouco os meus ares e fui... É sempre bom, né? A gente começou a fazer uma especialização mais pro lado infantil e, assim, me apaixonei, me encantei. Mas, por outro lado, também consegui fazer a Casa Cor esse ano, que foi de um banheiro vinculado a memórias afetivas da minha avó materna de origem portuguesa. E isso era muito relacionado também ao quartinho infantil, por conta disso eu trouxe esse apelo afetivo. A memória infantil, assim. Isso, também, né? Até através dos detalhes, enfim. E ali realmente teve uma baita reforma, né? Então, sim. Sobre quartos infantis, eu peguei, na verdade, 2 projetos de reforma, mas não é o meu foco. Eu trabalho mais com consultoria, com projetos online, trabalho para o Brasil inteiro, então eu faço projetos, eu tenho 3 pacotes, na verdade. Eu até não falei isso na internet ainda, mas eu tenho 3 pacotes. Já estou contando as novidades. Na verdade, eu ia até falar sobre isso, acho que em janeiro, assim, para deixar tudo mais certinho, mas já tô dando spoiler aqui no Damar. Mas tudo bem, porque esse vídeo, quando vai ser em janeiro. Vai ser em janeiro, então eu já vou ter falado, mas enfim, eu trabalho com 3 pacotes, que é o pacote Encanto, que é um projeto completo para o quartinho infantil, o projeto Sonhar, que é uma consultoria para o projeto, que daí já teria móveis dos quartinhos infantis, só que daí teria um projeto vinculado com móveis que já existem dos quartinhos. E tem um projeto de repaginação mágica, que daí seria um projeto mais rápido, mais fácil, que daí já seria como se fosse uma conversa online com a pessoa, que daí eu já falaria quais seriam as mudanças, né? Mas seria isso. Tem o meu podcast também, que é o Cast da Gil, que eu fiz esse ano também, com o intuito de profissionais de várias áreas. Na verdade, ele não é só vinculado à arquitetura, mas também é profissionais de outras áreas, de empreendedorismo, de marketing, de arquitetura, enfim, bem geral mesmo. Até o último cast foi com uma moça que é da Odonto, que ela fala também como ela trabalha com as crianças na parte de pediatria. E aí é bem bacana, assim. Aí o meu cast é mais vinculado a isso. E é isso. Obrigada. Obrigada. Cami, pode falar mais então sobre você, sobre o escritório? Sim, então, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui.
um convite inusitado, né? Um café na obra. Um café na obra, literalmente. Sim, a gente já fez várias coisas na obra, café eu nunca tinha tomado. Não é isso, esse é o objetivo do podcast, a gente fazer umas coisas inusitadas. Sim, muito legal, muito criativo. E é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a nossa profissão, né? Então, meu nome é Camila Ghislene, também, né? Uma grande coincidência. Ainda não sabemos se são parentes ou não. Vamos fazer o teste de DNA. Então, vai achar alguma coisa. Mas deve ser prima distante. Assim. Algum parentesco deve ter. Mas eu venho representando o meu escritório, que é o Bloco B Arquitetura. Eu tenho esse escritório já há 10 anos, junto com as minhas duas sócias, a Gabriela e a Júlia. No nosso escritório, nós trabalhamos com duas vertentes, vamos dizer, a parte de projetos arquitetônicos e a parte de interiores. Então, no interiores, principalmente, a gente trabalha bastante com reforma, né, de apartamento, de casa. Então, é um assunto que a gente gosta bastante de falar sobre. E um dos últimos projetos que a gente fez no escritório foi um retrofit do CAL, né, do Conselho de Arquitetura, da sede do Conselho de Arquitetura, que foi um concurso nacional e nós recebemos o prêmio de 2º lugar pelo nosso projeto. Ficamos bem felizes. O projeto realmente foi incrível. Obrigada. E então não deixa de ser uma reforma, né, só que numa escala bem maior, né, porque a gente reformou, né, o projeto era a reforma do edifício de 7 andares. Então também a gente pode conversar mais sobre isso, né, durante o podcast, mas para começar isso. Show de bola. Então, gente, eu sou a Mari, né? Você já me conhece. Então, eu sou a Mari da Alpes, todo mundo já me conhece, é a Mari da Alpes, já não tem mais sobrenome, é a Mari da Alpes. E a gente está aqui, uma coisa que eu quero falar muito, a gente realmente está tocando muito no assunto de reforma, porque hoje em dia tá até difícil a gente encontrar terrenos para construir, tá ficando cada vez menor isso, né? Então a gente realmente tá tendo poucos espaços para construção, para criar coisas e, né, ir aumentando. Então a gente tá pegando realmente muita reforma. Eu gosto particularmente muito de reforma, gosto mesmo. Trabalho mais focado nisso porque realmente é o que brilha meus olhos, assim, né? Pegar, tu ver um potencial, ver algo feio e transformar aquilo num potencial. Essa obra que a gente tá aqui, né, é uma reforma. A gente só queria deixar um parênteses aqui que a gente não tá de capacete, porque nesse exato momento o pessoal já foi embora, não tá tendo obra, a gente tá num local seguro, não tem nada no teto, tá tudo certinho, a obra também tá num período bem tranquilo. Deveria estar de capacete, mas aqui para filmagem a gente queria ficar bonitinho e confortável. Então não estamos de capacete, mas então a gente vai falar de reforma mesmo para educar, para trazer esse assunto à tona, assim, né? Uma primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Vocês ouvem muito a pessoa falando assim, será que eu construo, será que eu reformo? Vocês ouvem bastante isso? Mais de reforma até, principalmente assim. Não sei se... Sim, para ti. Vários clientes chegam pra gente com essa dúvida, assim, né? Que tem uma casa mais antiga, um apartamento mais antigo, e aí tá na dúvida, será que eu reformo ou eu construo, né? Você vai embora, deixa isso aqui assim, quer reutilizar algumas coisas. Também. Será que tem jeito, né? Porque as pessoas, a gente estava conversando antes sobre isso, né? Que os clientes chegam e perguntam, acham que não conseguem visualizar mais aquele espaço, né? As possibilidades daquele espaço. Não tem mais jeito, vamos se mudar, vamos comprar outro espaço, né? E aí que a gente entra. É verdade, e a gente às vezes escuta bastante, não, pega ali um zerinho do início, que é só fazer os móveis planejados e já mora, né? Então, é mais fácil, né? Talvez, mas é o que a gente diz, assim, para os nossos clientes, né? Pode ser mais fácil, assim, para tu entrares, né? Tipo, quero me mudar logo, urgente, preciso, tenho essa urgência. Então vou para um zeradinho ali que só pinta, né, daquela corzinha, porque às vezes vem parede branca, pinta, bota os móveis planejados, é isso, né? Mas quando a pessoa tem tempo para planejar, é claro que é sempre prós e contras, né? Tipo, a gente tá com um cliente agora de reforma que ele quis, eles ficavam muito na dúvida, assim, é uma casa bem antiga, numa cidade vizinha, muito próximo da praia. Eles são quase aposentados e amam a praia. E eles pensaram, se a gente vender essa casa, a gente compra um apartamento na cidade.
Aí eu perguntei pra eles, mas vocês vão estar felizes no meio da cidade? Num apartamento de um apartamento? Ela tem um jardim, adora planta. Vocês vão estar felizes, né? Aí começou a dúvida, né? Então, tá, vamos reformar, não vamos? Como é que vai ser? Aí no fim das contas eles decidiram realmente reformar, viram que estarem próximos da praia, que é o cantinho deles, aquele lugar faz eles bem, eles se dão bem com os vizinhos, já tem toda uma atmosfera boa ali, eles resolveram ficar, assim, né? Mas é difícil, né? Realmente difícil explicar isso, entender. Às vezes é sempre realmente a necessidade do cliente. Às vezes a gente tem que ver, realmente ele precisa se mudar logo, não dá tempo. Esse caso aqui, eles tinham tempo, mais ou menos, porque, né, da mesma forma eles moram num apartamento alugado, embaixo desse. Gostam tanto que compraram um de cima, e aí estão fazendo a reforma para poder se mudar, mas naquela pressa, aluguel, né, vamos acabar logo para terminar o aluguel, para poder investir na obra. Então, aqui a gente vai fazer o possível para eles poderem se mudar, se livrarem do aluguel logo. Tudo é um jogo de cintura, né, de tentar organizar a obra também, facilitar, assim. Não sei se vocês têm um case legal de reforma para contar um pouquinho pra gente. Nossa, eu tive um grande desafio ano passado. Na verdade, foi início do ano retrasado que eu tava com um projeto residencial e eu fechei uma cobertura. Gente, você pode cortar um pouquinho? Eu vou... Claro, vai colocando. Pra gente servir o cafezinho. Eu fechei uma cobertura lá na frente do Parque da Luz, aqui em Florianópolis, né? E aí... Vamos deixar o café, vamos pro café, né? Vamos pro cafezinho. Ai, pior que sexta-feira, né? De tarde Sextou. já dá uma baixa. Sextou. Não, o café tá aqui pra isso. E a gente tomando café no meio da obra, gente. É isso aí, ó. Viu que chique? Mas é assim, vida de arquiteto. Adorei a mesa de centro. O melhor aqui. foi a mesa que a gente conseguiu improvisar aqui. Altas mesas de centro, alto sofazinho. Sim, já foi. Desculpa, Ju. Não, mas assim, dessa reforma, era um apartamento de um casal, que são mais velhos, e eles estavam querendo um apartamento que tivesse vista. Então, eles compraram uma cobertura com vista pra ponte, assim, gente, maravilhoso. Só olhando a ponte de luz. Não, maravilhoso, assim, é denso. Mas, assim, eles pegaram um apartamento que estava caindo aos pedaços. Tinha itens que eu nunca tinha passado, com sauna dentro do apartamento, que daí tinha tubulação super antiga, de gás, fiação, que estava já de anos ali, eu acho que era da década de 80. Nossa. Então, assim, muita coisa ali eu passei que eu não tinha visto. Foi uma reforma ali de 1 ano e meio, inclusive teve alguns ajustes ainda esse ano, na metade do ano. Agora terminou. Mas assim, o que teve de itens, né? Piscina, quarto, sala, cozinha, banheiros, essa sauna que virou um depósito, enfim. E o que aconteceu? A sorte é que eles estavam fora, eles têm uma casa fora do Brasil e daí eles ficaram pra lá. Então, ficaram ali, acho que uns 6 meses. Naqueles 6 meses foi uma loucura pra gente fazer todo o planejamento, porque a gente pegou o apartamento e já tinha que fazer o projeto em 1 mês para começar a obra. Então, foi muito rápido. Até nesse 1 mês já teve que fazer todas as compras. Nossa. Não, foi uma loucura. Foi loucura. Foi uma loucura, porque também, claro, no meio da obra a gente também teve que comprar outros itens. Então, assim, o básico, que era pelo menos piso, iluminação, pintura, a gente já deu o início naquele 1 mês. Mas ela já tinha aprovado todo o projeto. Então, assim, planejamento é essencial. Se a gente tivesse mais tempo, eu acho que a gente poderia reduzir, talvez, ali o prazo. Mas como a gente estava naquele pique, né? Então, deu tudo certo. No fim, deu tudo certo, mas eu nunca tinha passado por tanto perrengue que tinha naquele apartamento. No fim, eles super agradecem. Eu acho que eles até falam que a reforma valeu muito a pena, melhor do que ter comprado realmente um apartamento. E aí foi, assim, a gente passa realmente por todo esse visual terrível. E os clientes também, eles ficam apavorados, tipo, ai meu Deus, aconteceu isso, aquilo, que tu vai mandando as fotos, né? Tu tem que mandar as fotos, tem que fazer registro, acho que isso é bacana, até para eles se sentirem que o processo realmente está acontecendo.
E aí, vendo todo esse processo, toda essa construção, a pessoa sente assim, não, tá acontecendo. E aí vê o resultado final, meu Deus. Não, maravilhoso. Imagina, né? Assim. Quem vê isso aqui não imagina. Vocês vão ver o processo, não imagina como fica depois, né? Mas tu falou que era um prédio... Não, a gente vai mostrar tudo. Tu falou que era um prédio da década de 80, né? E isso, esse prédio aqui não chega a ser tanto, mas ele é antigo assim também. E reforma é uma caixinha de surpresa, né? Tu falou, sempre tem surpresa, sempre tem surpresa. Aqui a gente tinha planta estrutural e tal, quando a gente viu, não tinha pilar onde tinha na planta, não tinha uma viga onde não tinha na planta, né? Já foi construído de uma forma não, as plantas que eu peguei, era tudo planta, desenho à mão. À mão, assim. Era mão esse aqui também. E uma coisa que daí a gente já fala até para os clientes, né? A parte elétrica já mudou o padrão, né? Então, são coisas que a gente tem que tirar uma parte do investimento deles, já que estão fazendo uma reforma, né? Já vamos pegar essa parte de infraestrutura, porque dentro da parede depois a gente não quer ficar mexendo, né? Um móvel e tal, uma pintura, depois a gente faz. Agora a parte elétrica e tal, né, aí já é mais complicado, mas é bom, sempre bom fazer, né? Canos antigos, como se usava antes, nossa... Tem tudo isso. Mas assim, uma coisa que eu falo que é vantajoso da reforma, né, é os cômodos, porque os cômodos realmente dos apartamentos antigos são muito bons, até poder, né, quebrar a parede, aumentar, enfim, porque dos novos tá bem... complicado. Realmente, como eu falei com a Ana, como a gente está ficando sem espaço, os apartamentos estão ficando cada vez menores, é apartamento, é difícil a gente conseguir terreno para uma casa, né? É a nossa realidade hoje, né? Realmente é algo que quando os clientes têm a possibilidade de comprar um antigo e reformar, é um dos pontos positivos que eu mais falo para eles realmente. Assim, a gente tem um baita potencial, assim, mais espaço, mais metragem quadrada. É uma reforma um pouquinho mais chata, mas os prós vêm depois, né? Então, o Cami tem um case de sucesso aí pra gente. Olha, se for contar todas as histórias de obra aqui, a gente vai ficar longe. A gente vai longe. Mas a gente trabalha bastante com reforma, né? Tanto de casa quanto de apartamento. E já vimos várias coisas, né? Como você falou, né? A reforma é uma caixinha de surpresas. A gente já aconteceu de o projeto todo detalhado, pronto, e descobre um pilar no meio da ilha, da cozinha, então tem que refazer tudo. E a gente costuma comentar no escritório que é mais fácil fazer um projeto desde o zero, um arquitetônico, do que uma reforma, né? Porque a reforma você já começa o projeto cheio de condicionantes, né? Cheio de limitações, né? E ao mesmo tempo é um desafio, mas é um momento da gente mostrar a nossa criatividade, né? De exercer a criatividade, de quebrar a cabeça ali. Não, a gente tem que encaixar, a gente tem que resolver, tem que lidar com essa viga, tem que lidar com esse pilar. Ali na reforma do concurso agora, do CAL, né? Que foi uma reforma bem grande. Foi um desafio enorme, porque o projeto pedia salas amplas, conexão, e o projeto estava todo marcado com pilares e vigas. Então, a gente teve que lidar com essa estrutura e envolver ela no projeto, tornar interessante. Mas faz parte do desafio, assim. Faz parte. E tu falou uma coisa bem, bem interessante mesmo, né? A gente pode usar, a gente tem que usar a nossa criatividade para a gente conseguir a melhor solução possível, né? Eu brinco muito no escritório que eu falo, quando o cliente fala assim, né? Ai, olha só, isso aqui, ó, esse pilar. Eu falo, o que a gente faz com esse pilar bem no meio da sala? Eu falo assim, quando a gente não pode com os inimigos, a gente se alia a eles, né? Nas grandes guerras eles faziam isso, então vamos vencer essa guerra aqui também, vamos se aliar a esse pilar e a gente esconde no móvel, bota junto com uma ilha, faz um esquema bonito, e a criatividade está aí para isso, né? Também falo muito que a arquitetura é bem resiliente, né? A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E aí, com a criatividade nisso, né? A gente usa a criatividade para trazer a melhor solução possível para aquilo que a gente tem. E por isso que eu sou apaixonada pela arquitetura, porque realmente a gente consegue soluções incríveis, né? Sim. E se adequar também aos novos usos, né? Por exemplo, a gente faz projetos de apartamentos muito antigos. E hoje em dia a maioria dos clientes, né, esse caso inclusive, né, já não querem a dependência de empregada, já não tem mais essa necessidade, né, essa cultura.
Então a gente adequa esses espaços para uma realidade contemporânea, né? E isso é bem importante para a reforma também. É bem isso, é realmente readequações, no geral, né? Para vocês terem uma noção, né? Esse quadrado que a gente está aqui hoje, que, tipo, tá cabendo nós três, uma mesa improvisada. E juro que, apesar de não aparecer muito na câmera, mas não cabe mais nada praticamente aqui, né? Isso aqui era um quarto, uma dependência de empregada, né? Que antigamente tinha realmente essa cultura e tal, essa parede atrás aqui não era tão grande, da onde é a porta, que hoje era o banheiro, e era isso o banheiro, né? Não era nem suíte, era um banheiro independente do quarto, mas tinha isso. Então o que a gente fez? Pô, os clientes hoje não precisam da dependência de empregada, né? Então, tem um outro quarto menorzinho do lado, vamos aproveitar, quebrar uma parede, faz um quarto só, para um filho adolescente que precisa de espaço, né? Então, a gente conseguiu realmente tirar proveito para a necessidade deles nesse momento, né? Isso realmente é muito, muito legal da reforma, né? Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Eu sou apaixonada nisso. Até, Gil, queria trazer como a gente se conheceu no Casacor. O Casacor não deixa de ser uma reforma, né? Baita reforma. Tem o antes e o pós-obra. Tem o antes, a montagem de todo o Casacor, e o pós, que é desmontar tudo, né? O teu ali foi uma baita reforma, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi essa tua reforma, esse case de reforma. Primeiro que eu não imaginava, né? Tudo que ia acontecer. Teve muita surpresa de reforma? Teve, assim, Mari também estava presente, né, até os últimos momentos. Mas o que acontece? Quando eu peguei o projeto ali do banheiro da Casacor, eu, já sabia, né, que a gente tinha alguns materiais que a empresa iria fornecer pra gente. Então tá, ali, parte da Deca, alguns revestimentos eu consegui parceria. Que já é nos funciona. E já ajuda, assim, uma boa parte das coisas ali da obra. Aí tá, a gente fica assim com os olhos brilhando, né? Vai dar tudo certo. Nada vai acontecer. Porque assim, eu já tava com uma carta na manga, né? Que teria ali a parte da Deca, cerâmica, pintura, né? A Coral, ela disponibiliza também. E eu consegui parceiros de móveis. Então, assim, pra mim, eu tava no céu, né? Tipo, tava ótimo. Aí chegou a parte da obra. O que acontece, né? Na parte da obra, eu tava planejando uma equipe desde fevereiro. Tudo, assim, bem detalhado. A parte todas as semanas, tudo que iria acontecer. E aí, na semana que a gente ia começar a obra, a empresa desistiu. Então, assim, tudo começou ali, né? Tipo, porque tudo... É uma caixinha de surpresa, realmente, a Casacor, porque pode acontecer empecilhos. E como a gente trabalha muito com parceria dentro ali da obra, porque a gente tem os custos, né, também da empresa de arquitetura, nós temos. Não tem como não ter, isso acontece. Mas eu consegui uma empresa que seria parceira para mim na obra, e aí a pessoa desistiu, aí eu, ok. Daí eu fui para uma segunda opção. Plano B. Temos vários. Na obra a gente tem que ter vários. Plano B, C, D, Z. Plano B foi a empresa que conseguiu fazer, assim, boa parte da obra. Foi a sorte nossa que era ali em julho, que a gente começou a obra, acho que era julho, né? Junho, julho, então, assim, eram meses melhores, não é final do ano, que tá todo mundo bem atucanado, né, com a obra. E aí foi mais tranquilo, foi até a equipe que fez essa obra da cobertura, me ajudou bastante ali nesse banheiro. Só que aí começou os prazos a apertar ali para ele e ele não conseguiu finalizar comigo. Então eu consegui mais um plano C para conseguir finalizar. E aí, nossa, gente, aí naqueles finais que a gente tinha a semana ali das fotos para Casacor, foi o terrível do terrível, porque eu descobri que tinha um problema na minha descarga. E aí tá. Tudo bem, nas fotos não ia aparecer, a gente conseguiu bater as fotos, já estava tudo pronto, não tinha mais o que mexer, mas ok. A gente conseguiu fazer as fotos para a revista, só que as cubas não estavam funcionando, nem as descargas, e a gente tinha uma semana
para entregar, né, para abrir a Casa Cor. Então esse foi o maior dos perrengues, porque a gente já estava com as fotos, mas tinha uma semana para finalizar. E a equipe C desistiu. Aí eu fui para a equipe D. Aí, gente do céu, porque não foi nem voltou para a equipe D, então foi para D que eu descobri que foi o Giovanni, que também foi para Mari também. Salvou a nossa então, vida, assim, né? era um complexo lá, porque daí, tipo, o meu equipe D foi para Mari também. Salvando a minha vizinha. Aí, gente do céu. Mas assim, ó, a gente conseguiu finalizar. Quebrar a parede? Então, 2 dias antes a gente tinha arrumado a descarga. Naquela semana a gente arrumou a descarga. E aí vimos que tínhamos que quebrar a parede 2 dias antes de abrir a Casa Cor. Quebramos a parede inteira. Era 3 vasos sanitários que a gente quebrou. Quebramos, ficamos até quase meia-noite lá, secando massa e não sei o que, passando tudo e mais um pouco aí no banheiro pra dar um jeito. Veio a descarga lá de Curitiba, de São Paulo, não sei o que, pra gente conseguir colocar. Mas deu tudo certo. E aí, tipo, sexta-feira, eu nunca vou esquecer, sexta-feira, que era um dia antes do coquetel de abertura, eu tava com a Mari até 11h30 da noite. A gente saiu de lá, da Casa Cor. E no dia seguinte de manhã a gente tava lá de novo. É tu, né? Antes de abrir o negócio. Eu entrei num casulo, porque eu estava acabada da obra. A gente fica acabado, assim, é espinha pra tudo que é lado, é pó, é não sei o quê, que é Casa Cor. Se a gente fizesse uma filmagem mesmo do real... As pessoas veem, né, o evento no final, né, não vê os bastidores, né? Porque é o estresse junto com tudo isso que acontece. Então, assim, a gente abriu e deu tudo certo, só que na abertura deu um problema no vaso. E o teu banheiro era funcional, né? O meu era funcional, aí deu um problema no sábado, mas no domingo a gente consertou. E aí funcionou, daí foi isso. Ficou lá a mostra inteira linda. Mas esse foi o grande perrengue, assim. Ali a Casa Cor, realmente, ele era uma edificação da década de 80, por ali, então realmente é algo antigo. Não foi construído da melhor forma possível, não teve manutenção. Então, realmente, quando a gente pegou para fazer uma reforma, a caixinha de surpresas, assim, ó, quando a gente abria, não havia uma surpresa. Explodia a surpresa. Imagino que o tempo também que vocês têm, isso é importante, né? Talvez se alguém começa a se assustar, né, e pensar, nossa, meu Deus, obra é só perrengue. É que existem muitos fatores, né? E se você consegue um prazo adequado, um planejamento, né? A gente consegue eliminar vários problemas, né? Vários perrengues com a organização, né? A Gil falou uma coisa muito importante naquela hora, né? Quando se tem um planejamento, né? E, bom, isso é em obra em geral, né? Desde que seja do zero, ou, né, o arquitetônico e tal, ou uma reforma ainda mais, quando a gente pode planejar, é melhor ainda para a obra, né? Mas é bem isso. Se a gente planeja, às vezes a gente perde mais tempo planejando, mas a obra flui rápido que é uma coisa, né? Flui muito melhor, vai mais rápido e tal. Se a gente às vezes não planeja, não, vamos começar logo, vamos fazer aquela pressa, né? Ansiedade, tá? Normal, a gente quer tudo pronto logo, né? Normal, isso é bem normal, todos os clientes passam por isso. Eu quando reformei a minha casa, foi a mesma coisa, a gente sente, é normal, a gente quer a solução logo, a gente quer viver o sonho logo, né? Então, quando a gente consegue planejar, a obra vai mais rápido. Mas quando a gente quer começar logo, aí vem os perrengues, aí vem os problemas durante a obra que a gente não estava planejado, não tem um plano B já pensado, aí tem que parar para pensar no plano B, C, D, plano Z. A gente brinca que a gente chega no plano Z fácil numa obra, né? É incrível, realmente vai indo. Mas é bom, realmente. A gente falou que agora... Foi muito frio na barriga, isso aí. Agora, eu pergunto pra ti, né? Vai ano que vem? Isso a gente conversa depois. Vamos ver como é que vai ser. Tenho vontade, sim, mas vamos ver, né? Como é que vai ser o processo. Mas tenho vontade, sim, é difícil. Mas assim, como sempre que a gente sai, né, da zona de conforto, e isso serve para uma obra normal, né? Sempre que a gente sai de uma zona de conforto, a gente vai passar por um desconforto, né? Vai ser complicado, né? Mas com planejamento, e tu começou muito bem, é bem aquilo, né, a obra, né, começa com planejamento tudo certinho,
teve tempo de pensar no plano B, teve tempo para solucionar o que tinha que solucionar, né? E quando não planeja com antecedência essas coisas, a gente não tem tempo para planejar os... É claro que o Casa Cor, realmente, ele é uma obra totalmente fora dos padrões, é muito específico, é um evento, né? Porque a gente tem coisas que a gente tem que tirar depois, então às vezes a gente não faz coisas muito definitivas, é realmente tudo muito diferente, né? Tem perrengues, como qualquer obra, até às vezes muito mais, por conta do prazo, né? O prazo é muito apertado, é tudo muito apertado ali, e é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode atrasar um diazinho, não tem como. O evento precisa abrir, eles também têm uma responsabilidade quanto ao público, né? Então, realmente, o buraco é mais embaixo, eu brinco, o buraco é mais embaixo, assim. Mas quando se trata de obras normais, a gente consegue planejar com calma, fazer com calma, né? A gente falou muito mal de obra, mas vamos falar um pouquinho de coisas boas de obra. O que vocês veem realmente como vantagens de fazer uma obra? Para vocês para a Cami, vamos ver se a Cami trabalha muito com obra, o que ela fala. Assim. Sim. É que hoje em dia, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a oferta que existe, né? Tanto em casa quanto em apartamento, né? As ofertas de hoje em dia, para você conseguir uns cômodos confortáveis, bem localizados, acaba tendo que investir muito, né? Um investimento financeiro muito elevado. E os apartamentos mais antigos, às vezes tem uma localização ótima, né? Tem cômodos que podem se tornar muito confortáveis, tem áreas comuns interessantes, né? Que quando a gente trabalha com reforma, a gente consegue valorizar esses espaços, que fica tão bom quanto, né? Se for um recém-adquirido. Eu acho que essa é a grande vantagem. E em termos, assim, falando nas escalas um pouco maiores, por exemplo, o retrofit, né, de edifícios, assim, tem uma questão sustentável também, que é legal a gente comentar, que a gente, né, tá falando muito sobre a indústria civil, o quanto ela é responsável pela emissão dos gases de efeito estufa, o quanto que você polui demolindo e construindo uma coisa nova. Então, quando a gente reforma, né, a gente consegue diminuir muito esse processo, né, dos gases de efeito estufa, enfim, da poluição, e dar um novo uso para um espaço que estava abandonado, ou estava condenado, né. Então, eu acho que tem várias vantagens aí, né, tanto para o cliente quanto, enfim, para o planeta. Eu acho bem importante a gente pensar nisso mesmo, como um processo do futuro, assim, né? De valorizar o que a gente tem, de melhorar o que já existe. É verdade. É até interessante tu ter tocado nesse assunto, porque eu olho muito por esse lado também da sustentabilidade e tal. É claro que sustentabilidade é um assunto muito delicado. Sim. Né? Pra gente começar a falar de sustentabilidade, são muitas coisas, assim, para poder dizer assim, foi sustentável esse negócio aqui, né? Mas, se cada um fazer um pouquinho, né, para a humanidade, para o sistema global como um todo, realmente é algo bem interessante, né? A gente vai começando devagarinho, é um movimento devagar, né? A gente começa pela gente, mas daqui a pouco a gente vê que vai fluindo, vai crescendo, né? Mas eu vejo realmente essa vertente da sustentabilidade realmente de não demolir, construir. Olha quanto a gente está desperdiçando ali, se alguma coisa está boa. É claro que dentro de uma reforma a gente tem que tomar muito cuidado, avaliar a estrutura, ver se está bom ainda, né? Enfim, se realmente não precisa, às vezes, de um reforço, se não tá realmente detonado, é melhor mesmo botar abaixo, porque daí sim pode ser um custo maior, até sustentavelmente falando, né? Sim. Mas realmente esse lado sustentável de não só construtivo para o meio ambiente, enfim, mas eu gosto de levar muito pro lado sentimental, assim, né? De tu pegares, às vezes, a casa, como uma outra reforma que a gente fez, era a casa da mãe dela, em que ela morou lá com muito tempo com a mãe dela faleceu, ela morava com o marido faleceu, hoje ela mora com a filha, a história que tem naquele espaço, né? Essas coisas contam histórias, né? Eu falo isso, e no Casa Cor a gente trouxe muito, a gente bateu muito nessa tecla, né? Porque como tu falou lá no início, é muito mais fácil a gente pegar uma obra do zero,
até para o projeto, até para projetar e até para o cliente construir, é muito mais fácil. Pega do zero, cria tudo ali, sem tantas condicionantes, sem um monte de diretrizes difíceis que a gente tem que manter ali no projeto. Mas, quando a gente vê essas, né, no Casa Cor a gente quis muito validar um espaço em que foi a alma daquele hotel. Era um hotel muito antigo, em que a dona do hotel trabalhava literalmente, né, diretamente dentro da cozinha do hotel. Então, o espaço que a gente fez de restaurante era onde ela estava vivendo aquilo, ela viveu por anos aquilo, era a vida dela, aquele hotel, né? Ela trabalhava literalmente ali dentro, cozinhando para os hóspedes, enfim. E quando ela entrou, que a gente não demoliu tudo e construiu do zero, né? A gente quis manter as ideias que ela teve, a gente respeitou muito esse lado emocional dela, e quando ela entrou pela primeira vez e viu aquele espaço, ela começou a chorar. Ela não conseguia falar uma palavra. Aquilo tocou muito o emocional dela e de toda a família, e era o objetivo, né? Realmente tem um sentimento ali por trás. É claro que essa obra que a gente está aqui, no caso, não tem esse sentimento, né? Porque foi um apartamento que eles acharam, foi mais pelo investimento, pelo prós e contras ali, ter sido mais prós do que contras. Mas da outra família, por exemplo, que foi onde ela morou com a mãe, morou com o marido, e hoje ela mora com a filha, ela gosta daquele local. Quantas histórias tiveram naquilo ali, olha quantas histórias ela pode contar do que ela já viveu, quantas ela ainda vai viver ali, né? É muito sentimental. Não sei se vocês levam a construção com essa sinergia também, como se ela tivesse realmente uma energia assim tocando na gente, ou eu que sou doida assim. Não, isso é muito legal você comentar, porque quando a gente trabalha com essas edificações que tem esse apego sentimental, né, a gente gosta de tentar manter pelo menos, né, algum elemento, ou espírito, né, a essência. Já aconteceu da gente trabalhar assim num apartamento que era da família, que a cliente cresceu no apartamento, daí foi morar fora, ou os pais se mudaram, depois de adulta ela voltou para esse apartamento. Imagina as memórias que ela não tinha. Então, a gente foi assim, mexendo nas paredes, encontramos os desenhos que ela fazia nas paredes. Nossa, que legal. Então, a gente deixou o desenho, teve também uns azulejos na cozinha, aqueles bem antiguinhos, assim, rosinhas. Aí a gente deixou alguns, colocamos, né, os revestimentos novos, mas deixamos alguns entre eles, que é para fazer essa conexão do presente, do passado, que também faz parte da reforma quando tem o valor afetivo. Muito, muito. Nós somos, né, a gente carrega uma bagagem, né, como ser humano, a gente carrega uma bagagem, desde nosso DNA, enfim, dos nossos ancestrais da época das cavernas, até realmente a nossa vida atual, né, recente, desde quando a gente saiu da barriga da mãe até, desde antes da barriga da mãe, já dentro da barriga da mãe até hoje, né, e nossa, imagina a menina ter chego assim numa casa e ela ter visto os desenhos dela, imagina a explosão de sentimentos que não teve ali, e eu acho que tu passa muito isso com os quartinhos de infantis, né, Gil, porque, né, imagina assim, tu faz um quartinho infantil para uma criança, e ela vai crescendo, vai evoluindo, né? Ela já consegue aí fazer algumas reformas, né? Tipo, agora eu tô com 5 anos, o quarto é uma coisa. Daqui a pouco com 7, 8 já é diferente. Daqui a pouco é pré-adolescente, já é diferente. Dá de ir fazendo essas reformas e criando essas memórias também, trazendo essas memórias afetivas, desde uma criança até já um adulto. Até as adaptações, assim, dos quartinhos. Teve uma mãe que me pediu um projeto completo faz 2 semanas. Não, 2 semanas eu finalizei, na verdade. Era um projeto que era para um menino de 5 anos, mas aí ele queria o projeto com tipo temático de dinossauro. Então, assim, é bem específico, né? A gente tem que tomar um cuidado também para não exagerar e também ter a usabilidade depois. Então, o que eu fiz? Eu fiz todo o projeto do armário, porque não tinha nada, era uma casa do zero. Só que, o que eu falei para cliente? No futuro, tu pode conversar com a gente para a gente transformar esse ambiente, mas assim, ele pode usar por uns 4 anos, porque depois ele vai cansar e vai ter mudanças ali da idade, enfim. É uma idade que muda. É uma idade que muda muito. Até uns 10 anos ele ainda consegue usar bem, mas aí depois, que ele não tá tão infantilizado, né? Aí depois a gente passaria mais para um futebol, então todas as cores ali que eu usei, ele é bem focado até para fazer essa mudança, sim,
Eu coloquei o papel de parede de dinossauro, é só botar um papel de parede de futebol, então... É o dinossauro jogando futebol. No fim, tem o mezanino ali pra ele brincar agora, enfim, mas aí depois provavelmente vai se tornar um espaço ali pra ele ler, de descompressão, ele pode utilizar ainda, então vai ter algumas mudanças ao longo do caminho, mas pelo menos a parte de armário eu já fiz direcionado pra ele, pra evolução dele, né? E aí isso é bacana, assim, por exemplo, né, dos quartinhos infantis, o que a gente vê muito é que eu falo, assim, para as pessoas que o quarto é a primeira casa da criança. Então, é onde ela vai ter as primeiras memórias afetivas, vai começar ali, imagina, é o primeiro contato. O primeiro contato dos pais, na verdade, é no nascimento, né? Mas, assim, aí depois ele já vai pro quartinho. Então, o quarto é ali que ele vai criar essa conexão de memória, vai ter aquele sentido de cheiro, de olfato, isso. Mas, assim, o visual, todos os sentidos realmente, e até tanto a iluminação, quanto as cores, quanto o jogo de decoração, isso tudo vai gerar as memórias para o desenvolvimento da criança. E aí isso é bacana, porque nós, arquitetos, a gente tem a possibilidade de transformar vidas. Porque hoje, meu Deus, assim, a gente sabe, né, que o mundo tá corrido, a gente vive em telas, a gente tá toda hora consumindo conteúdo, tendo essa... Como é que eu vou dizer? Obesidade de informações, assim, de tanta informação que a gente acaba passando, que aí acaba não focando numa coisa. Isso. E aí o que acontece? Que aí todos os pais, eles ficam muitas vezes fora e não dão tanta atenção para a criança. Mas daí imagina, a criança não tem ainda um quarto específico para ela, que daí ela possa se desenvolver. Aí os pais acabam botando mais telas, mais itens assim que acaba não direcionando tanto a criança, então isso atrapalha muito o desenvolvimento. E aí a gente tem essa oportunidade e opção de transformar a vida dessa criança. Já desde o início? Já desde o início, exatamente. É um momento fundamental, né? Porque realmente nesse início são as memórias que vai transformar a gente lá na frente, né? Sim. E marca mesmo. E aí eu não finalizei assim, mas a questão da obesidade também é porque realmente a criança ela fica muito ansiosa por estar nas telas e por ver os pais muito tempo fora. Então, a gente criar esse... Que ela já é bombardeada por informações ali nas telas, né? Daí realmente já fica... E o quartinho ir acompanhando essa transformação. Acho que é maravilhoso. Meu Deus, é muito importante. Duas coisas, né? Claro que a gente, quando faz uma reforma, né, a gente muda espaço, a gente não quer saber de obra nem tão cedo, né? O cliente quer ficar longe, é normal. Porque, querendo ou não, é como eu falei, galera, é sair da zona de conforto. E aí, né, mexe, muda, né? Depois que chega no resultado, a gente, valeu a pena, né? Mas assim, vamos dar um descanso? Sim. Eles querem ficar pelo menos aí uns 5 anos sem mexer, 10 anos. Mas olha só, né? Agora eu tava pensando aqui, só para complementar. Tem 3 tipos de reforma que a gente pode sim falar até para o cliente. Por exemplo, tem a reforma geral, né? Que é a mais civil, mais bruta. Mais assim, bruta, né? Que demora 1 ano e pouco ou mais. Tem a reforma que a gente... Por exemplo, nos apartamentos novos, casa nova, também dá para fazer reforma de quebrar parede já no andar da obra civil, né? Ali, que daí isso já, meu Deus, eu acho que é a melhor parte daí. O apartamento, mas né? Às vezes compra o apartamento na planta e na hora que está construindo, a própria construtora já faz essa parte da reforma. Eu né? acho que até muita gente, não sei se sabe disso, né? Mas a gente, se contrata o arquiteto para fazer isso antes, já é uma dor de cabeça menos. Né? Sim. Não precisa tu contratares depois alguém para construir algo que acabou de ser construído, né? Desconstruir uma coisa que acabou de ser construída. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Isso é planejamento. E aí também tem, agora muita gente, a maioria das pessoas também, né, alugam apartamentos e casas e também dá para fazer uma pequena reforma de pintura, botar um gesso, Espaços alugados é uma coisa realmente muito... É um assunto também delicado, né? Que é uma coisa que eu também bato muito na tecla, assim, tipo...
poxa, é alugado, então, ai, não vou mexer porque não é meu, né? Aquele negócio. Mas ao mesmo tempo a pessoa vai empurrando com a barriga, né? Ai, tá, não é meu, não é meu. Quando ela vê, ela interiorizou tanto que aquele negócio não é meu, ela já não se sente. Aí vem a parte sente na sentimental casa, do né? negócio. Não se sente parte daquilo, né? Não sente que é o refúgio, assim como o quartinho da criança é um refúgio para a criança. A nossa casa, o nosso lar é o nosso refúgio, né? Então a gente tem sim que transformar. E claro, que não vai dar de fazer uma reforma de quebradeira assim num apartamento alugado, a não ser que, né, Não, mas com converse cor, com o dono, enfim. Mas às vezes pintar uma decoração, né? Às vezes entra a consultoria mesmo, a gente lá só dizer, ó, pode dar uma ajustadinha aqui, bota uma decoração nova aqui, troca o layout, uma cor, uma decoração. Auxiliar até a compra dos móveis soltos para colocar no espaço. Sim, pensando mais em móveis soltos mesmo, até como é alugado, né? Coisas que a gente pode tirar, trocar mais fácil. Então, assim, né? Reformas tem várias coisas, né? Várias possibilidades. A gente já tá há um bom tempinho conversando, não sei se vocês gostariam de complementar mais alguma coisa antes de eu fazer a pergunta final para vocês. Se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa sobre reforma, algo que acho que vocês veem que é importante a gente deixar de alerta para as pessoas, de dar esse insight para elas com relação à reforma, assim. Eu acho que esse ponto, assim, dos 3 tipos de reforma, acho que é bem bacana, até como opção para as pessoas saberem, porque tem gente né? que acha que reforma é só sair quebrando, né? E aí ver que tem essa importância, né? Não adianta achar que as pessoas comprando apartamento ou alugando, enfim, já sabem tudo do que realmente colocar em cada ambiente. Nós estudamos por 10, 15 anos, nós já sabemos tudo o que é importante, então contratar um profissional realmente é importante. É como se não contratasse um médico e falasse assim, ah, não, eu vou tomar esse remédio porque eu sei me automedicar. Não é assim. E a gente sabe que muitas pessoas já foram até nós que acharam que já sabia fazer as coisas e fizeram algumas coisas que deram tudo errado. Sim. E aí a gente teve que corrigir. É um retrabalho, né? É um retrabalho muito grande. Essa parte do retrabalho é o que mais cansa em obra, né? Desde o zero, desde a obra do zero até a reforma, realmente é o que mais cansa. E aí a pessoa gasta muito mais. Então, assim, falo pra vocês, contratem pessoas que saibam. É muito caro, não sei o quê. Mas assim, tem opções, às vezes parcelamento, é uma consultoria, não precisa fazer o projeto todo, faz um passo a passo, enfim, tem várias opções, assim, acho que... E tem profissionais para cada área, tem profissional para paisagismo, tem profissional para consultoria, para reforma. Tem quem trabalha mais com reforma, tem quem trabalha mais com arquitetura. Eu não trabalho mais com reforma. Quebradeira não quer. Não. Porque o tipo de reforma é aquela mais fácil, mais prática. Assim, o meu agora eu tô nichando para algo mais prático de consultoria. E aí é bom, né? Porque daí também eu sei o que a minha empresa trabalha realmente. Agora é focado realmente nos projetos de quartinhos infantis, em consultoria, tudo direcionado para a pessoa também fazer o seu próprio direcionamento de compras e tudo mais. Mas assim, é o que eu vejo, pelo menos, né? Cada pessoa sabe que tem vários profissionais que podem ser direcionados. Então, acredito que isso é um facilitador para todo mundo. Eu acho que o mais importante da nossa conversa é desmistificar um pouco a reforma, porque a gente escuta muito esse medo, né, essa apreensão de uma reforma, que eu acho que vem muito dessa experiência ruim que as pessoas acabam tendo por fazer por conta, né, sem um assessoramento. Então já tem vários traumas, da mãe que fez uma coisa, conhece um tio que deu tudo errado, que gastou. Então depois você vai destrinchando, você vê que não tinha um acompanhamento, não tinha um arquiteto. Então a reforma em si é muito estigmatizada, né, como uma coisa ruim, que vai dar dor de cabeça. E eu acho muito legal a gente estar falando sobre isso, né, aqui nessa iniciativa, que é para mostrar que bem assessorado, né, com um arquiteto acompanhando, planejando a obra, os erros se minimizam a praticamente zero, né, e o processo fica prazeroso e no final vale a pena. É por isso que a gente está aqui, né? Bem isso. Assim como a gente fala de planejar a obra, né,
o projeto não deixa de ser uma parte desse planejamento. Né? Então, se a gente começa planejando a obra com um bom projeto, a gente já sabe exatamente o que vai executar, lá a gente sabe que não vai dar retrabalho. Então, a gente sabe que não vai gastar a mais. Então, ó, já começa a fazer o investimento de ter um profissional que vai ajudar ali, né? Tem gente que realmente acha que é caro, enfim, né? É até um tabu, às vezes a gente fala sobre isso, mas eu acho bem importante a gente realmente poder tocar no assunto, porque é um investimento, né? Não é um caro, é um investimento que vai te ajudar a ter menos dor de cabeça, mais praticidade na obra e que no final acaba se pagando com tudo isso, né? Só de não ter dor de cabeça, nossa, já paga muito hoje em dia, né? Então, gente, a gente falou bastante, se a gente deixar, a gente vai falando mesmo, porque é um assunto bem interessante que a gente quer mostrar para o mundo, né, o poder de uma reforma, né? Então, agora eu quero finalizar perguntando para vocês uma coisa. Se alguém viesse para vocês e perguntasse, o que tu acha de reforma? Uma única coisa vocês falariam para eles? O que vocês falariam? Uma única dica. Quer falar primeiro? Pode falar. Tá. Bom, a dica mais importante de todas é contrate um arquiteto. Porque, assim, eu vou responder o porquê, gente. A gente já conversou aqui, tudo já estava falando sobre isso, mas é por uma economia de tempo, de valores, de escolha de material. Porque realmente vocês não vão ter esse retrabalho todo. Provavelmente vocês vão acabar comprando algum item que vocês não queriam, ou gastar um pouco a mais, ou que não precisava exatamente. E aí, contratar o arquiteto vai diminuir as horas de trabalho que vocês vão ter para ir atrás dos itens, vão gastar gasolina, vão comprar as coisas erradas. Então, assim, contrate o arquiteto, que o arquiteto vai fazer o planejamento. E o planejamento é a segunda dica, né? Que é a mais importante. Para vocês economizarem dinheiro, que hoje em dia tudo é dinheiro, tudo é tempo, tudo é investimento. Então, é isso pra mim. Eu ia falar a mesma coisa, assim. Acho que o principal é você ter um planejamento. Não só nós, dentro da arquitetura, mas o cliente já vir com um pensamento que ele está se planejando para esse momento. Seja financeiramente, seja em relação ao tempo, porque uma obra demanda tempo, a gente tem um tempo de projeto, a gente tem um tempo de execução. Então, o cliente vindo com calma e planejado para isso, as coisas fluem naturalmente. Então, acho bem importante, assim, você se planejar e contratar um arquiteto. É bem isso. A obra. Eu concordo super com vocês, assim, o meu objetivo era ouvir vocês, mas eu vou finalizar concordando, e é bem isso, né? A gente planeja, a gente sabe planejar, mas esse planejamento anterior do cliente de chamar um arquiteto com antecedência, sempre que a gente faz com tudo mais calma, o processo flui tudo com mais calma, vai mais leve, mais suave, sem aquela dor no estômago, não vai dar tempo ao prazo, não vai dar de se dar, aconteceu um erro, vai atrasar a obra, né? Então, realmente, todo esse planejamento com calma, o processo fica gostoso, a gente vai curtindo, vai sonhando e vai, né, só namorando ali o projeto, e vai chegar um momento que que lindo, que coisa boa, todo o processo foi gostoso, né? Não é aquela coisa, nossa, não aguento mais obra. É difícil, tem esses pontos complicados, vai ter caixinha de surpresas, deixamos isso bem claro aqui, mas por uma boa causa, por um final feliz, uma história com um final feliz. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo bate-papo, foi ótimo conversar com vocês. Vamos conversar mais, a gente pode conversar em off também, porque senão ninguém vai querer ficar assistindo horas e horas de vídeo, porque se deixar a gente vai falando, né? Mas obrigada mesmo, e que a gente se encontre com vocês para bons bate-papos e uns bons cafés. Obrigada. Obrigada, Teresa. Obrigada.